Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus e que Deus Pai possa estar com cada um de nós. Ele possa trazer um pouco de calor para os nossos corações, né? Porque hoje nós merecemos. Mas que, acima de tudo, Ele possa nos guiar para que possamos ter a compreensão e o entendimento do nosso tema de hoje. Nós vínhamos seguindo uma série de exposições acerca do capítulo 1, né? Não vim destruir a lei. E o tema era leis universais que regem a existência. Hoje eu vou fazer o fechamento dessa série de palestras. Para quem não assistiu as outras, tem curiosidade, está lá no YouTube, no canal da Casa Espírita, pode acessar e assistir. E hoje nós vamos falar do tema que está em torno da lei do compromisso. Tema bem importante, que vem fechar tudo aquilo que nós escutamos e estudamos juntos até hoje, nessa série de palestras. Mas por que compromisso? Nós vamos ver a importância que nós mantermos um compromisso com a divindade, um compromisso com Deus, um compromisso com nós mesmos, faz na nossa encarnação. Muitas vezes é isso que está faltando para nós darmos um salto na nossa evolução espiritual e não estamos notando. Mas quando nós falamos em compromisso, a minha primeira curiosidade é saber o significado, né? Então eu fui lá para o dicionário saber o significado do compromisso. E ele diz assim, é simplesmente uma obrigação assumida por uma ou diversas partes, ou seja, um comprometimento. E aqui ele já nos amarra, porque se tem algo assumido, quer dizer que nós estamos conectados com alguma coisa que nós assumimos, né, e que temos que dar a devida importância a esse compromisso. Por quê? Enquanto encarnados, nós somos regidos por leis, tanto que o tema é leis universais que regem a existência. Nós sabemos que quando nos deparamos com uma região onde acontecem muitos absurdos, muitos crimes, muitos delitos, muitas coisas fora do padrão da humanidade, nós falamos no jargão popular que é uma terra sem lei. Né? Por quê? Porque a lei, ou as leis, estão aí para nos colocar um pouquinho de freio nos nossos ímpetos de fazer muitas coisas que muitas vezes nos levariam mais cedo para o mundo espiritual. Essas leis, além de nos colocarem freios, nos dão uma direção enquanto encarnados. Então nós temos um conjunto de leis no nosso mundo que são chamadas leis cíveis ou leis militares, que a gente é obrigado a cumprir. Né? E quem não cumprir tem o rigor da lei, que muitas vezes trancafia aquele que corrompe essa lei, não a cumpre, ou coloca penalidades que não agrada muitas vezes aquele que está sofrendo. Né? Então nós vamos ver que no Brasil, por exemplo, nós temos um código penal, né? Nós temos aí o nosso Congresso que faz a nossa legislação, faz as nossas leis, que nós temos que cumprir. E perante o mundo não é diferente. Cada país tem as suas leis. Se nós formos baixando a hierarquia para a sociedade, nós vamos ver que no nosso trabalho tem leis, na nossa casa tem leis, né? Então nós somos regidos por leis. E Deus, quando criou
o espírito simples e ignorante, ele não deixou ele a esmo no mundo. Ele criou essas leis universais para regerem a existência desse espírito. Então a primeira lei que vai reger nós é a lei divina, a lei de Deus. Mas as leis que nós conhecemos, além dessas que eu citei, tem algumas leis que nos colocam perante o mundo espiritual. A principal que nós conhecemos são os 10 mandamentos. São um conjunto de leis que a sociedade deve obedecer para ficar, vamos dizer assim, quite com a espiritualidade no seu processo evolutivo, né? É o que a sociedade mais conhece, os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, com a vinda de Jesus, ele acabou resumindo esses 10 mandamentos. Para nós ficou mais fácil, se nós formos analisar pelo lado e que Jesus quis transmitir para nós. Mas nós sabemos que tem pessoas que ainda não compreenderam o que Jesus quis dizer com essas palavras lá em Mateus, em que ele escuta uma pergunta que diz o seguinte: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E ele responde o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se acha contida nesses 2 mandamentos. É uma parte bem importante, ó. Jesus resumiu todo aquele propósito dos 10 mandamentos nessas 2 citações. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma coisa simples para que a gente possa, né, interpretar e colocar em prática na nossa vida, mas acreditemos nós, essa lei ainda é transgredida. Mas qual que seria o efeito dela se ela fosse cumprida? Eu sempre coloco no meu pensamento, assim, uma interpretação, que se esses 2 mandamentos de Deus, de Jesus, fossem cumpridos, não existiria o mal no mundo. Uma vez o amor imperando no nosso meio, não existiria guerras, não existiria mortes, assassinatos, roubos, mentiras, traições. Uma vez todos se amando, não teria por que existir o mal. Mas, como eu disse, essas leis ainda são transgredidas. Nós iniciamos, até nós estávamos comentando antes nos estudos, lá no mundo espiritual, que nós chamamos de erraticidade, nós planejamos a nossa reencarnação. E nós recebemos um projeto para que nós possamos segui-lo, para que tudo dê certo lá no final. Qual que é esse final? O nosso desencarne. Pô, desencarnou com a sua finalidade cumprida, cumpriu tudo aquilo que veio no seu projeto. Mas nós ainda não conseguimos seguir esse projeto. Nós ainda não conseguimos colocá-los em prática. Por quê? Nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa incapacidade de interpretar as leis divinas, né, nos momentos mais difíceis, trazê-la ao nosso favor e colocar em prática aquilo que Jesus nos coloca nos evangelhos. Nós preferimos burlar algumas leis para nos livrar de algumas dores. Nós somos assim. Se um sofrimento vai fazer com que nós demos salto evolutivo, nós preferimos não sofrer
E assim estamos burlando o nosso processo reencarnatório e burlando as leis de Deus. Então nós vamos sentir muitas vezes o rigor dessas leis. Então nós vamos ver que a lei de Deus é a chamada lei natural que ele trouxe aos homens. E o Livro dos Espíritos nos traz um conceito sobre essa lei natural. Porque os Espíritos são questionados na seguinte pergunta no Livro dos Espíritos: que se deve entender por lei natural? E eles respondem o seguinte: a lei natural é a lei de Deus. E dizem, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então não existe outra. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. E seguem os Espíritos. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nós estamos nos considerando infelizes, é porque estamos nos afastando de alguma das leis universais que Deus nos deixou. Na pergunta 615, ele diz assim: é eterna a lei de Deus? E os Espíritos respondem: eterna e imutável, como o próprio Deus. Quer dizer, além dela ser eterna, ela não muda, né? Ela não sofre alteração, diferente das leis dos homens. Nós sabemos que hoje se fazem emenda à Constituição, fazem projeto de leis para alterar a lei que já era lei, né? Com Deus não acontece isso, né? As leis dele não sofrem alterações. Na 616 ele diz assim: será possível que Deus em certa época haja prescrito ao homem o que noutra época lhe proibiu? Ou seja, será que Deus tinha uma lei e depois criou outra lei para privilegiar o homem? Os Espíritos respondem o seguinte: Deus não se engana. O homem é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, por que hoje nós pegamos os nossos telescópios, olhamos para o nosso universo, a nossa galáxia, as nossas constelações, nós vemos tudo perfeito, tudo harmônico. Não vemos nenhuma estrela despencando, tomando o lugar de outra, nenhum planeta, né, tomando vida e se deslocando a ermo pelo espaço, porque todos esses corpos celestes seguem uma harmonia de uma lei criada por Deus. E vindo do espaço para o planeta Terra, toda a harmonia da natureza no nosso planeta segue uma harmonia criada por uma lei de Deus. É por isso que quando se fala que a sociedade destrói a natureza, ela está transgredindo uma lei divina. Ela está modificando um campo harmônico criado por Deus. E isso, como nós vimos lá atrás, quando se transgride uma lei, se tem uma punição, né? E toda punição certamente um dia virá para o próprio homem. Então nós vamos ver que, segundo Jesus, toda a sua lei deve ser cumprida. Só que ele nos alerta no seguinte: o Senhor Jesus disse: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui
Quando ele diz a vontade do meu Pai, ele está se referindo a Deus. E quando ele diz essa vontade, o que é a vontade de Deus? Que se cumpra as suas leis. Simplesmente isso. Às vezes nós achamos assim que Deus quer algo fantástico de nós, né? Uma coisa de outro mundo. Se nós formos analisarmos o nosso planeta, a nossa sociedade, o que Deus quer que a gente cumpra são coisas assim muito pequenas, muito simples e que para nós às vezes passa como se fosse um martírio, um castigo, que nós achamos que é uma coisa absurda, que meu Deus, eu não mereço isso. E nós temos algumas leis que nós devemos cumpri-lo, ou pelo menos ter noção de como elas funcionam, para que nós tenhamos essa harmonia enquanto sociedade, enquanto seres encarnados, né? Então, Deus nos dá 21 leis que regem o universo. Aqui eu vou falar o nome delas, mas não vou especificar cada lei. Então, seria lei da atração, lei da resistência, lei da reflexão, lei da manifestação, a lei do livre-arbítrio. Essa aqui um monte de gente gosta de chamar para si, né? Eu tenho livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio tem uma regra a ser seguida, imposta por Deus, né? Não é conforme o nosso querer. Lei da consequência. A lei da consequência, a doutrina espírita, ela trata ela como a lei da causa e efeito, né? É uma lei também que muitas vezes nós não damos muita atenção, mas nós devemos saber que tudo aquilo que nós causamos de bom ou de ruim, enquanto nós estivermos encarnados, ela vai ter a sua causa, vai ter seu efeito, né? A lei da harmonia, lembra o campo harmônico que nós estávamos falando recém, que regem a natureza, regem o universo, regem os planetas, regem o nosso corpo. Nós nunca paramos para pensar como é perfeito o nosso corpo físico, como ele é harmônico e como nós estragamos ele. Porque ele foi criado perfeito. E estou falando aqui, lógico, tirando as exceções, né? Sabemos que projeto reencarnatório vai surgir corpos defeituosos, mas isso é outro tempo para outra exposição, né? Mas o corpo humano em si, ele é perfeito funcionamento, né? Se nós formos analisar. Ele abrange essa lei da harmonia. A lei da sabedoria e do conhecimento, a lei do retorno e da dádiva, lei da evolução e propósito, lei da energia, a lei do desapego, lei da gratitude, lei da associação, a lei do amor incondicional, a lei da afinidade, lei da abundância, a lei da ordem universal, a lei da unidade, a lei do compromisso, nosso tema de hoje, a lei número 20, a lei do compromisso, e a lei da eternidade. Nós vamos ficar hoje em cima da lei do compromisso, que é o nosso tema. Nós vamos ver o que essa lei traz para nós. No conceito dela, diz o seguinte: a lei do compromisso é uma força vital que permeia todas as coisas do universo. Quando nos comprometemos com algo, não apenas estamos moldando nosso destino, mas também alinhando nossa energia com as correntes mais profundas da criação. O compromisso não é apenas uma ação externa, é uma disposição interna, uma promessa que fazemos a nós mesmos e ao universo. E o reconhecimento de que nossas escolhas têm um impacto não apenas em nossa vida.
termina dizendo o seguinte: assumir um compromisso é aceitar a responsabilidade de ser co-criador da nossa realidade. Isso significa estar disposto a superar desafios e aprender com as experiências e evoluir constantemente. Então essa aqui é a citação da lei do compromisso, que trazendo para o nosso dia a dia, essa lei do compromisso, nós podemos puxar na nossa memória quantas e quantas vezes no nosso dia a dia nós nos comprometemos com algo e damos para trás. Nos comprometemos com algo e damos para trás. E olha, estou falando aqui de compromissos materiais, né? Me comprometi em chegar cedo hoje no trabalho, não dei conta. Me comprometi em chegar numa reunião, cheguei atrasado. Me comprometi em encontrar uma pessoa, deixei esperando. Me comprometi em cuidar de uma pessoa acamada. Mas surgiu outro compromisso, não pude ir. E assim nós vamos citando. Quantos compromissos nós assumimos entre várias partes, lembra lá no início? Eu com outras pessoas, e acabo dando para trás nesse compromisso. Imagine se nós formos para o lado espiritual. O que acontece com nós, né? Hoje eu vou ter o compromisso de estudar lá no mundo espiritual. Vou deitar, meu corpinho vai ficar ali deitado, descansando, e eu vou estudar. Vai mais lá para o outro lado. Eu me lembro de uma história, ela corre dentro da doutrina espírita. Se alguém escutou, faça ter conta que não escutou ainda. Mas ela resume bem o que é isso. Ela conta a história de 3 médicos. Olha só, esses médicos, eles trabalhavam na Primeira Guerra Mundial. E antes deles ir para a guerra, entre eles trataram, fizeram um compromisso. Da seguinte forma: nós vamos trabalhar como médicos. Mas se o paciente for do nosso lado, nós vamos fazer de tudo para ele ficar curado. Agora, se o paciente de repente cair nas nossas mãos e for um inimigo, infelizmente, vamos dar um jeitinho de fazer com que ele seja um combatente a menos, vamos dizer assim, né? E assim eles fizeram. Foram para a guerra e começaram a ter essa tratativa com os pacientes. Mas eu acho que não tem nenhum médico hoje aqui, né? Mas eu sei que a medicina, ela tem um compromisso, né? Ela tem um juramento que eles fazem, né? Um comprometimento com o paciente. Mas o que acontece? O médico também desencarna. E quando eles chegaram no mundo espiritual, eles vão ter o efeito daquela lei que nós vimos lá atrás, causa e efeito. Então eles são confrontados com aquilo que eles fizeram, né? O primeiro médico não suportou viver o filme do que ele fez sendo transmitido a ele e ficou penando nas zonas purgatoriais da Terra, sofrendo com aquele compromisso, entre aspas, né, que ele assumiu com seus colegas. O segundo médico, ele achou tão bárbaro o que ele fez, que ele projetou um plano reencarnatório para ele com muito sofrimento. Muito sofrimento. Então ele reencarna para sofrer, achando que iria sanar a sua dívida com as leis universais. E o terceiro médico, ele acaba caindo em si, no erro que ele cometeu. Então ele pede para reencarnar, mas
como médico. E dessa vez conta a história que ele pediu para vir com um médico da Cruz Vermelha, para atender vários e vários pacientes de todo o mundo, né, de vários e várias credos e raças, sem distinção de cor, de nada, né. Então diz a história que esse médico acabou passando por essa prova, essa expiação, né, e se redimindo. Mas nós vemos assim que toda transgressão da lei divina, ela tem a sua consequência. Lógico, se não estiver aqui agora, é o que eu estava falando antes, todos nós vamos desencarnar um dia. E essa consequência com certeza virá. Com certeza virá. Para o nosso agrado ou para o nosso desagrado. Então, melhor nós ter conhecimento dessas leis agora e começarmos a nos comprometer com elas, do que depois chegar no mundo espiritual, né, quando a oportunidade já passou, e ter que ter uma nova chance, uma nova reencarnação para tentar cumprir aquilo que foi programado. Então essas leis divinas, segundo a doutrina espírita, elas são regidas por Deus para isso, para que nós possamos nos comprometer com esse compromisso assumido com Ele lá na criação. Lá na criação. Fora isso, a doutrina espírita vem nos facilitar um pouco a nossa vida, porque ela nos dá algumas subleis em que ela nos oferece, que foram criadas para regular esse nosso comportamento meio arredio. Então essas leis foram colocadas como sendo a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e a lei da justiça, amor e caridade. Essa abrange 3 coisas: justiça, amor e caridade. E o que a doutrina nos diz? Que essas 10 leis aqui, nós poderíamos apagar todo e qualquer código penal no planeta Terra e colocar em vigor essas 10 leis aqui. Se a sociedade seguisse isso, nós teríamos paz e amor reinando na Terra. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Nós gostamos de sofrer um pouco. Eu sempre digo assim que quando nós reencarnamos, nós temos a chance de nos redimir de algum erro. Muitas vezes o nosso trajeto é fácil, mas quando a gente olha, está lá o indivíduo sofrendo de um processo que ele não precisava, porque pela nossa falta de compromisso. Nós não gostamos de nos compromissar com nada. Nós deixamos todo a revelia. Né? A doutrina espírita é um exemplo disso, porque nós temos, por exemplo, assim, a parte de estudos da doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita oferece um ambiente de exposição doutrinária, para as pessoas frequentarem aqui, né? Passarem pelo tratamento espiritual, serem direcionados para o passe, né? Passarem por todo esse processo e ir para suas casas. E o que a gente espera é que na segunda-feira todos tenham o compromisso de estarem aqui novamente, para passarem pelo processo novamente que se comprometeram. Né? Mas dentro da doutrina nós também temos os estudantes, que no caso aqui somos nós, né? Mais aqui da frente, que se comprometem em estudar a doutrina. Esses provavelmente vão sofrer muito mais o rigor da lei,
se quebrarem esse compromisso. Porque ninguém é obrigado. Mas uma vez que você se comprometeu, quando você sai desse compromisso ou quebra ele, você vai passar por uma lei divina que rege esse processo. Então, por isso que muitas vezes nós temos que transformar esse nosso compromisso que nós assumimos num processo assim de como se fosse o teu dia a dia chama de rotina, né? Uma rotina. Porque esse compromisso passa a ser rotina no nosso dia a dia, a gente acaba cumprindo. E vários compromissos assumidos por nós, tanto no nosso trabalho, no nosso dia a dia em geral, eles precisariam, para que nós cumprissem, se tornarem rotina. E acabam não se tornando. Então, muitas vezes, nós olhamos o nosso lado, que a gente não pode ir para o compromisso, mas nós não olhamos o lado de quem estava esperando nós nesse compromisso. E isso é muito importante nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa, né? Por que eu estou falando isso? Porque todos nós sabemos desta lei. Ah, Márcio, mas como é que tu afirma isso? Não é eu que estou afirmando, na verdade, quem está afirmando são os Espíritos. E lá na pergunta 621 ele diz assim, ó, onde está escrito a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é o seguinte, na consciência. E me desminto se eu estiver mentindo, acho que todos nós temos uma consciência, né? Então todos nós sabemos dessa lei de Deus. Mas e como é que tu prova isso? Olha, eu sei por mim que quando eu estou transgredindo uma lei, eu sei que eu estou errado. Eu posso defender até o meu desencarne, minha morte, que eu estou certo, mas dentro da minha consciência eu sei que eu estou errado. Então eu sei quando eu estou transgredindo uma lei. E cada um de nós sabe quando está transgredindo essa lei. Por isso que os Espíritos dizem que está na nossa consciência, né? Tanto que eles dizem o seguinte, ó, numa subpergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelado? Ué, se ele tem na consciência, por que na pergunta aqui foi me dito que é na consciência? E eles respondem o seguinte, ele a esquecera e a desprezara, quis então Deus que fosse lembrado. Ou seja, a gente faz de conta, né? Vamos fazer de conta que não está ali, que nós estamos certos, que eu não estou errado, né? Eu estou sempre certo e não estou transgredindo nenhuma lei. Nenhuma lei. E aqui vem uma coisa muito importante que a gente acaba esquecendo. De um compromisso que ninguém vai faltar. Nenhum de nós vai faltar. Que é o compromisso da morte. É o compromisso do desencarne. Esse, tu pode pedir para qualquer um. Ele não sabe o dia, mas ele sabe que esse dia, um dia vai chegar. E esse compromisso se torna importante para nós. Por quê? Porque vai caber a cada um de nós, no dia que chegar o desencarne, nós estarmos com a consciência tranquila. Nós estarmos quites com as leis de Deus, quites com as leis universais. Ah, mas o que vai acontecer? O rigor da lei. Rigor da lei. Ah, mas Jesus vai me jogar num caldeirão aí, numa cadeia. Deus vai colocar na minha frente ali uma prisão. Não, não vai acontecer isso. Eu simplesmente vou sofrer tudo aquilo que eu mesmo negligenciei durante a minha encarnação. Tudo aquilo que eu transgredi, conforme o exemplo que eu dei dos médicos, vai me atormentar. Isso vai me atormentar.
Porque eu tenho leis a seguir e não a seguir. E quando vem o dia, alguns gostam de chamar de julgamento, né? Não seria um julgamento, mas que todos nós vamos ter uma amostra daquilo que fizemos, daquilo que não demonstramos para os outros, que estava na nossa consciência e que agora explodiu, nós vamos sofrer. Por isso que, quando nós falamos na prática das leis e do compromisso com essas leis, nós temos que entender a importância do nosso compromisso firmado com Deus, o nosso compromisso com a espiritualidade. Nós temos um mentor do nosso lado que espera, no mínimo de nós, um compromisso com a prece, por exemplo, todo dia. Um compromisso com um pensamento positivo, né? Porque sem o compromisso, o que seria de mim? Se eu não tivesse um compromisso, por exemplo, com a cura, o que seria da doença no meu corpo? Se eu não tivesse compromisso com a verdade, o que seria da mentira no mundo? Então nós temos que nos compromissar, sim, temos que ter esse compromisso, e por isso que essa lei do compromisso é uma lei que veio fechar esse ciclo de palestras a respeito das leis universais que regem a existência. Porque se nós não tivermos o compromisso com essas leis, o que vai ser da nossa existência? Que possa ficar para a nossa reflexão esse capítulo, eu não vim destruir a lei, que Jesus traz para nós lá no Evangelho, e ele diz lá que ele veio dar cumprimento, né? Essas leis têm que ser cumpridas. Ele ainda fala mais, até o último J, o último ponto, o último cente, né? Então nada vai escapar a essa lei. E que nós possamos ter ideia do que fazer para nos comprometer com a espiritualidade, em sermos espíritas verdadeiramente, aqueles que se consideram cristãos, serem cristãos verdadeiramente, terem um compromisso com Jesus, com o seu Evangelho e com o seu projeto para fazer da sociedade uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais comprometida com o projeto de evolução do ser humano. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, nos conduzir durante a nossa semana e que nós possamos ter o compromisso firmado com Jesus nessa mudança que nós estamos propondo. Que assim seja.